Leremos em São Mateus, capítulo 17 e capítulo 16. Também, capítulo 16. Versos 27 al 28 del capítulo, do versículo 27 ao 28 do capítulo 16 de São Mateus. E del capítulo 17, e do capítulo 17, del 1 do 1 al 8, ao 8, y capítulo 24, e capítulo 24, verso 30, versículo 30 ao 31. dice así la palabra del Señor. Diz assim a palavra do En el Senhor. capítulo 16, versos No capítulo 16, 27 al 28, versículo 27 ao 28. porque el Hijo del Hombre Porque o Filho do vendrá en la Homem gloria de su Padre con virá na glória de sus seu Pai, ángeles, com os seus y anjos, entonces pagará cada uno e então pagará a cada um conforme as suas obras. De cierto os digo que hay algunos de los Em verdade que vos están aquí digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Continuamos en el capítulo 17, Continuamos no capítulo 17. con el verso 1 continuamos. Continuamos com o versículo 1. Después, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é para nós estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, prostraram-se sobre os seus rostos e tiveram grande temor. E aproximando-se Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão a Jesus sozinho. E São Mateus 24, versos E São Mateus 24, 30 al 31 dice: versículo 30 ao 31 diz: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Podem se sentar. Queiram ter a bondade. Esse é o tema de escola bíblica. No estudo bíblico de hoje, domingo, 26 de fevereiro de 2017. Aqui e desde aqui de Cayey, Porto Rico.
os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Isso foi mostrado nas palavras de Cristo, onde disse que enviará seus anjos com grande voz de trombeta e juntaria a seus escolhidos desde um extremo dos céus até o outro. Foi também de lo que habló en el capítulo 16. Foi também do que falou no capítulo 16. La venida sobre a vinda del Hijo del Hombre, do Filho do Homem em glória, viniendo en su reino. Vindo em seu reino. El misterio más grande de todos los misterios, o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia es la venida del Señor é a vinda do para Senhor este tiempo final. para este O tempo sea, lo que final. en el cristianismo Ou seja, o que no cristianismo é conhecido sob o tema a segunda vinda de Cristo. Él vino 2000 años atrás Ele veio há 2000 anos atrás como Cordeiro para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário e pagar o preço da redenção com sua vida derramando seu sangue na cruz do Calvário, com o qual é limpa de todo o pecado toda pessoa que se achega a Cristo. Ele pede perdão e o recebe como único e suficiente Salvador. Porque Cristo no céu está como sumo sacerdote à destra de Deus, intercedendo por todos aqueles que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Esses são os que formariam a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esses são os que nasceriam de novo, os que nasceriam no reino de Deus, primeiramente no campo espiritual, e depois no físico, na ressurreição dos mortos em Cristo, e na transformação dos que estejam vivos no tempo final. É que assim como houve um Adão e uma Eva, sob aquele programa divino do paraíso, onde se decidiria a reprodução, a multiplicação do ser humano. O ser humano escolheu a multiplicação pelo sexo, e isto é o que veio ocorrendo de geração em geração, o qual é um método que é de vida temporal que a pessoa obtém, e obtém um espírito do mundo quando a pessoa nasce nesta terra. Na nova criação, da qual Cristo é o segundo Adão e sua igreja é a segunda Eva, o nascimento primeiro é no espiritual, onde recebem todos os que recebem a Cristo como Salvador, na era que eles toca viver,
recebem a Cristo, são batizados em água, em seu nome. E depois Cristo os batiza com Espírito Santo e fogo e produz neles o novo nascimento. Já entram assim ao reino de Deus com vida eterna, ao terem nascido da água e do Espírito. Como Cristo disse a Nicodemos no capítulo 3, do versículo 1 ao 6 de São João: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar ao reino de Deus. No reino de Deus se entra a vida eterna nessa forma estabelecida pelo próprio Cristo e os apóstolos, através dos quais o Espírito Santo falou, ensinou e guiou como tinha que ser realizado o programa de redenção para nascer no reino de Deus com vida e para a vida eterna. Já essa parte espiritual está chegando a seu fim, porque neste tempo se completará a igreja do Senhor Jesus Cristo. Serão redimidos os últimos que faltam, escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. E quando se complete o número, já se fecha a porta, como diz na parábola no capítulo 13 de São Lucas, quando o pai de família tiver se levantado e fechado a porta. Quando fecha a porta, também em São Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, a porta da dispensação da graça fica fechada, e daí em diante ninguém mais pode obter salvação como era obtida durante as diferentes etapas da igreja, porque já haverá terminado essa dispensação da graça e estará se abrindo a dispensação do reino, que será a dispensação na qual se estabelecerá literalmente o reino de Deus na terra. E o trono de Davi e o reino de Davi serão restaurados na terra, com capital em Jerusalém. Tudo isso é para o tempo do reino milenial de Deus sobre a terra, sob a monarquia de Davi, da casa de Davi, com um rei judeu, com um rei descendente do rei Davi. Ele será chamado o filho de Davi, o Davi, o amado. Estamos perto desse tempo em que Deus tratará novamente com Israel, o povo hebreu, neste tempo final. Isso começará muito em breve. Quando vocês virem aos judeus buscando a vinda do Messias, recordem que o tempo chegou.
E este ano, 5.777 5.777 do calendário judaico, é um ano muito importante, onde o estão esperando. Quando os vejamos, a eles, quer seja em vídeo, documentários ou o que seja, os verão bem inquietos, buscando ao Messias judeu. Porque eles sabem que se estão esperando um rei, já estão esperando o grande e não um bebê. Tem que ter nascido e estar em algum lugar, sem se dar a conhecer como rei. Porque isso corresponde à festa das trombetas, onde Deus volta a operar, a tratar com o povo hebreu. Enquanto isso, estará com a Igreja do Senhor Jesus Cristo no meio do cristianismo. E daí surgirá o que se sentará no trono de Davi. Assim como Moisés, quando nasceu, o faraó, o império egípcio, estava jogando os bebês meninos aos rios, aos crocodilos, porque sabia que o libertador dos judeus nasceria naquele tempo. Porém, vejam, Deus dirigiu tudo para que chegasse ao palácio, para que chegasse lá à corte egípcia e fosse criado pela filha do faraó. Ou seja, que o escondeu no mesmo lugar onde o estavam buscando, a ele e a todos os bebês para matá-lo. A causa da morte de todos esses bebês foi porque estavam buscando a um deles. E como não sabiam qual era, matavam a todas as crianças, para que não aparecesse o Messias, o ungido de Deus, para a liberação do povo hebreu, lá no Egito. Recordem que Messias significa ungido. O Messias significa o homem ungido. Ungido com quê? Com o Espírito de Deus, através do qual Deus opera seu programa correspondente a esse tempo. Porque não fará nada o Senhor Jeová sem que antes revele seus segredos a seus servos, seus profetas. Amós, capítulo 3, versículo 7. E quando se usa o título de Filho do Homem, esse é o título de profeta. Por isso, como profeta, Jesus falava de si mesmo como o Filho do Homem, como o profeta de Deus, um profeta como Moisés, no qual
estava a plenitude de Deus manifestada, cumprindo o programa divino para aquele tempo. Para cumprir o programa divino, Deus em Espírito Santo tinha que velar-se em carne humana para cumprir o programa divino para aquele tempo. E por isso, ao Deus estar velado em carne humana, em um profeta, era o Filho do Homem, porque Filho do Homem é um profeta ungido com o Espírito Santo. E Cristo estava ungido com o Espírito Santo em toda a sua plenitude, o qual significa que em Jesus Cristo estava Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, porque nele estava o mesmo Espírito Santo que operou esses ministérios nessas outras pessoas. A porção que operou em cada uma delas, ou deles, logo, quando estava em toda a sua plenitude em Cristo, aí estavam todos os ministérios que tinham sido manifestados em outros homens, em outros profetas. Por isso, quando falavam de Jesus, pensavam que era Elias, outros pensavam que era Moisés, outros pensavam que era Jeremias, e assim por diante. Porém, era o ungido com a plenitude de Deus. Era o ungido, o Messias príncipe, prometido para aquele tempo, para realizar a obra de redenção na cruz do Calvário. E com esse trabalho, com esse labor, comprar ao mundo inteiro, por amor aos escolhidos de Deus, por amor a Israel e por amor à sua igreja, comprou o mundo inteiro. Diz na parábola que um homem rico descobriu um tesouro que estava perdido. E de alegria foi e comprou-o e escondeu-o. Esse tesouro perdido são os 144 mil hebreus que serão chamados neste tempo final, que representam as 12 tribos de Israel. Portanto, o tesouro perdido, corrijo, são as 10 tribos do norte, do reino do norte, que são encabeçadas pela tribo de Efraim, a qual encontramos que tem a maior bênção, porque Efraim recebeu a bênção da primogenitura, que é uma bênção de dupla porção. Sem as tribos do norte, as 10 tribos, esse tesouro, não haverá restauração do reino de Deus na terra. Não haverá restauração do reino de Davi. E não haverá um governo mundial governado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho de Davi, o ungido, com toda a plenitude para o último dia, no qual se cumprirá cada promessa correspondente
a este tempo final. E isso será no cumprimento da vinda do Filho do Homem, com os seus anjos. No Monte da Transfiguração, apareceram com Jesus Moisés e Elias, falando com ele. Falando com ele do quê? De sua ida a Jerusalém. Elias é profeta para todas as nações, e Moisés, profeta exclusivo para Israel. Portanto, esses são os ministérios com os quais Deus chamará e juntará os escolhidos, os 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. E aí estarão juntas as 12 tribos, as 10 tribos do norte, as 2 tribos do sul. A do sul, as 2 tribos do sul encabeçadas pela tribo de Judá. A pergunta é, para os judeus neste tempo, ou dos judeus para este tempo, e do cristianismo, onde tem que estar ou está aquele que se sentará no trono de Davi como filho de Davi? Onde está ou tem que estar a manifestação do Filho do Homem na terra, com seus anjos, chamando e juntando seus escolhidos, desde um extremo do céu até o outro, onde também serão juntados, ou haverão sido juntados os escolhidos do cristianismo, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. No ano de 1963, no dia 28 de fevereiro, em Tucson, Arizona, apareceram 7 anjos ao reverendo William Branham. O elevaram com ele. Um deles, um dos anjos que era diferente aos demais, o alçou com ele e formou parte do grupo dos anjos que estavam nessa nuvem de glória. E o reverendo William Branham disse que eram 7 anjos, mas um deles era diferente aos demais. Eram os 7 anjos das 7 eras da igreja, dos quais o reverendo William Branham era o 7º anjo da igreja. E um deles, porque ele contou, estava parado, olhando para o oeste de frente, e os anjos vinham do oeste até o leste. E ele disse que um dos anjos era muito diferente aos demais. Era muito estranho. Não era um dos 7 anjos da igreja, senão um 8º anjo, contando então ao reverendo William Branham, no lugar de número 7. Eles vêm do oeste até o leste. E o reverendo William Branham estava de leste, olhando para o oeste.
Vendo-os assim, de frente, ele disse, era o que tinha o 7º selo. Esse anjo, que era diferente aos demais. E o 7º selo é o quê? A vinda do Senhor. Algum dia, a Igreja do Senhor Jesus Cristo conhecerá a esse anjo. E sendo assim, conhecerá o mistério da vinda do Senhor à sua Igreja no último dia. E depois Israel o reconhecerá e dirá: por que com um grupo do cristianismo? Porque assim é o programa de Deus. O programa de Deus não foi feito por um homem, senão que foi feito por Deus. Portanto, oramos a Deus que todos tenhamos o privilégio de ver o que o reverendo William Branham viu. Quando vieram os anjos a ele, no dia 28 de fevereiro de 1963, e que Deus nos permita ver ao anjo que era diferente aos demais, e assim receber as bênçãos que ele tem da parte de Deus para o corpo místico de Cristo e depois para os judeus. Nele, nessa manifestação dele se cumprirá a segunda parte da vinda do Filho do Homem para julgar como juiz. A primeira parte se cumpriu em graça no reverendo William Branham. E em toda a sua plenitude, há 2000 anos atrás, cumpriu-se em Jesus Cristo. E até isso se cumpria parcialmente em uma porção em cada profeta que era enviado por Deus a seu povo. Tudo é em simplicidade, diz o reverendo William Branham. Portanto, o maior evento da história bíblica corresponde a este tempo final. E brevemente será revelado e trará a fé à sua igreja para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E conectará com os judeus, para Deus voltar a tratar com os judeus neste tempo final. Mas primeiro corresponde à igreja tê-lo e reconhecê-lo e receber a mensagem, a revelação desse mistério e receber a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Este ano é um ano muito importante para o cristianismo e também para os judeus. Portanto, estejam preparados e orando, aproximem-se mais de Deus. Queremos que todos recebam as bênçãos de Deus e que todos sejamos preparados para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os anjos trazendo a revelação dos 7 selos. Foi para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião.
nesta escola bíblica de hoje, domingo de escola bíblica, onde tivemos este curto estudo dos anjos, trazendo a revelação dos 7 selos. Se há alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos, e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba em seu reino. Perdoe-lhe e com seu sangue lhe limpe de todo pecado, e seja batizado em água no seu nome, e Cristo lhe batize com Espírito Santo e fogo, e produza em você o novo nascimento. Podem passar à frente os que de todo o coração querem receber a Cristo como Salvador. E as crianças de 10 anos em diante também podem recebê-lo como seu Salvador. Os que estão aqui presentes e também os que estão em outros países, em outras igrejas. Vamos ficar em pé para orar pelas pessoas que estão recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha teu reino e seja feita a tua vontade, como no céu, também na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe nossas dívidas, assim como nós perdoamos a nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, apresento a Ti a todas estas pessoas que estão vindo a Cristo para a salvação. Receba-as em teu reino. Eu te rogo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, repitam comigo esta oração. Os que estão vindo aos pés de Cristo, nesta ocasião, Senhor Jesus Cristo, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu a Tua fé em minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio em Teu nome, como único nome debaixo do céu, dado aos homens, em que podemos ser salvos. Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. Eu te rogo, Senhor, me perdoes. Reconheço a Tua morte na cruz do Calvário como o sacrifício de expiação pelos meus pecados e pelos pecados de todo ser humano. Rogo-te que me perdoes, com o Teu sangue me limpes de todo o pecado e me batizes com o Espírito Santo depois que eu for batizado em água em Teu nome. Eu te rogo em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora, os que vieram aos pés de Cristo, ou estão vindo em diferentes países, perguntarão: quando podem me batizar? Porquanto vocês creram em Cristo de todo o coração, bem podem ser batizados. E que Cristo lhes batize com Espírito Santo e fogo, e produza em vocês um novo nascimento. O batismo em água
é tipológico. Quando a pessoa recebe a Cristo, morre para o mundo. Quando é submersa nas águas batismais, está representando que morreu. E quando é levantada das águas batismais, está representando que ressuscitou. E agora vai viver uma nova vida, a vida de um filho ou de uma filha de Deus. Portanto, no batismo se representa a morte, o sepultamento e a ressurreição do indivíduo com Cristo, porque estávamos em Cristo eternamente. Como fisicamente, nosso corpo físico estava em nosso pai terreno, como Levi estava em Abraão, estava nos lombos de Abraão, diz a Bíblia, em Hebreus. São Paulo em Hebreus diz isso. E assim estávamos nos lombos do nosso pai terreno, mas no espiritual, agora, com o novo pacto ou testamento, no meio do cristianismo, o nascimento no reino de Deus, primeiro é no espiritual, onde obtém um espírito do céu, de Deus, e na ressurreição receberá um corpo novo, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, e jovem, como o corpo glorificado que tem Cristo, nosso Salvador, o qual está tão jovem como quando subiu ao céu. Ou seja, que uma nova criação está sendo realizada pelo segundo Adão, Jesus Cristo, e a segunda Eva, através das diferentes etapas da Igreja. Essa é a família de Abraão. Essa é a família de Abraão, essa é a semente de Abraão. Por isso, da semente de Abraão se levantará o Messias Príncipe, que se sentará no trono de Davi. Um judeu que se sentará no trono de Davi. Primeiro estará no meio da igreja, vindo por sua igreja. É que depois eles o verão e dirão: este é o que nós estamos esperando. Portanto, os que vieram aos pés de Cristo bem podem ser batizados. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez a continuação. E em cada país deixo o ministro correspondente em cada congregação. O ministro correspondente para que lhes mostre aos que vieram aos pés de Cristo hoje como serem batizados em água no nome do Senhor. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde. E no próximo domingo e na próxima sexta-feira continuaremos com os estudos bíblicos. Desde o lugar onde eu estiver, lhes transmitirei. Sempre que eu viaje, lhes transmitirei, desde o lugar em que eu esteja, às sexta-feiras e aos domingos. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. Agradeço que orem muito por mim, porque este ano há muito trabalho. Deus lhes abençoe e lhes guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador.